Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando e é tempo de misto nesse dia 9 de março de 2026. O Tigre, campeão mato-grossense do nosso campeonato estadual, depois de 18 anos, depois de 13 anos longe de uma final, depois de conhecer a segunda divisão do mato-grossense neste meio tempo, o Tigre enfim lavou a alma, sai zica, voltou, o maior campeão do estado está de volta conquistando um grande título contra o Luverdense no Passo das Emas. Claro, vai ser o nosso carro-chefe hoje, torcedor mistense, porque você merece fazer a festa. Você que sofreu, você que viu esse time quase desistir de existir praticamente, voltou agora e voltou sendo campeão mato-grossense de 2026. Então eu quero saber a sua opinião, quero a sua participação no nosso WhatsApp 65996943737. Estamos esperando a sua participação, receber a sua felicidade. Você, torcedor de outro time de Mato Grosso, quer dar a sua opinião sobre o mato-grossense? Seja bem-vindo também. O WhatsApp é para sua participação, o WhatsApp é seu. Mande a sua mensagem 65996943737. E além de chuva que teve ontem, teve hoje, dias chuvosos aí na nossa Baixada Cuiabana, né? Teve chuva de estadual, chuva de título no final de semana, no Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, UFC no Campeonato Mineiro, pois é, chamando mais atenção que o título do Cruzeiro. O Grenal também com muita confusão, mas com o Grêmio campeão. Enfim, tá lotado o nosso programa hoje, então vamos começar já com o hino do misto que você tá ouvindo aí e apresentando a bancada pra vocês com Davi Navarro, João Neto começando com Davi Navarro que está de preto novamente em comemoração ao Misto Esporte Clube, que agora se apresenta, Davi. Bom dia pra você. Bom dia Manfra, bom dia João Neto, bom dia pessoal assistindo a gente aí em casa. Você que tá falando que é comemoração ao Misto aí. Muita coincidência, né? O Misto foi campeão, é coincidência. Ele mudou até a cor do tênis, é a primeira vez que ele muda a cor do tênis. Não, ele sempre vem com esse tênis. Esse tênis aqui já vinha as sempre vem com 502 verde, vezes com esse Não, ele tênis. sempre vem com ele. Ele sempre tá com o tênis verde. Não, eu venho com esse aqui muito mais que o verde. Não, que eu vou provar pra você. Eu vou pegar todos os programas e vou mostrar focado no seu tênis. Eu aposto 50 com você, porque eu venho mais com Você isso. vai perder, João Eu Neto. não Tô te aposto. avisando. Então, Eu não aposto. Não? então tá bom. Então já adianta seu bom dia pra galera. Chama aquele almoço que você chama. E principalmente o torcedor mistense. Hoje eu tô com fome, cara. Bom dia, Manfra, Davi, amigos e amigas da TV Pantanal, quem tá aí em casa, quem tá almoçando. Vamos lá, hoje é dia de misto, né? Não tem como ser diferente, né? Pra mim, os dois acontecimentos do futebol ontem foram o título do misto e a briga do Cruzeiro Atlético. É o que chama mais atenção pra você. Foram as duas coisas mais importantes que porque aconteceram no tivemos futebol muitos brasileiro. títulos, mas foi um final de semana de um futebolzinho fraco também. Inclusive a final de Luverdense e misto foi uma das melhores, tá? E principalmente o primeiro tempo, achei muito legal o jogo, mas enfim, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas para você, torcedor mistense, para esquentar seu coração, eu sei que foi ontem, mas você quer relembrar, né? Vamos relembrar como foi esse título do misto depois de 18 anos sem conquistar a taça. Ontem foi o dia, acabou a espera e você vai relembrar com a gente. Agora, vamos ver como o misto conquistou o Campeonato Mato-Grossense de 2026 ao bater o Luverdense. A capital da agroindústria em Mato Grosso foi o palco da grande final do Campeonato Mato-Grossense. Leque, Luverdense e o Misto se enfrentaram no Passo das Emas. O Misto é o maior campeão do Mato Grossense, tem 24 títulos. O Leque, Luverdense, tem 3. E essa é uma final inédita que acontece aqui no Norte. Pela primeira vez, os dois clubes se enfrentam para decidir quem vai levar essa taça para casa, quem será o campeão do Mato Grossense 2026. A Federação Mato Grossense de Futebol destaca o crescimento dos clubes, com a grande final entre o Misto e o Leque. Campeonato que transcorreu desde o início com muito equilíbrio, muita emoção. Foram 52 partidas até aqui, 98 gols. E o Luverdense e o Misto foram as duas equipes que na primeira fase fizeram a melhor campanha. E chegaram aqui até a final, com méritos, né? E hoje, uma linda festa preparada por nós aqui da federação, juntamente com as equipes também. Então, assim, uma linda festa para coroar de fato o que foi essa competição. João Torileu Leal, que resgatou o Misto e promove investimentos no clube, dedicou a final ao Dia das Mulheres e lembrou como surgiu a história do Misto.
o misto foi fundado pelas mulheres. As mulheres se juntaram aos homens e deram um nome ao time de misto com X, porque se misturavam homens e mulheres. No Dia das Mulheres nós vamos decidir o título aqui em Lucas do Rio Verde, na casa do nosso adversário. E queira Deus que as mulheres sejam as grandes homenageadas com o título do misto hoje. A grande final colocou frente a frente as duas equipes com as melhores campanhas do estadual. E claro, não faltou a rivalidade entre o misto, o clube mais tradicional do futebol de Mato Grosso, e o Leque, a principal equipe da temporada do Nortão. Acho que os dois melhores times estão aqui. Gratidão por estar aqui, por estar desfrutando disso. A gente sabe que os dois lados querem vencer, mas os dois já são vencedores, já são times assim com bons treinadores, com bom trabalho. Fortalece muito o futebol do estado. E é lógico, não estamos em casa, a gente quer vencer, mas respeita o adversário. Momento importante na nossa carreira, nós como comissão técnica, como treinador, dos atletas, enfim. Agora é jogar, desfrutar disso, dar o máximo para que a gente consiga sair com esse título, né, e fazer pessoas felizes. É o que mais move a gente dentro do esporte e a gente espera que a gente consiga fazer o nosso torcedor feliz. A torcida fez bonito. O Estádio Municipal Passo das Emas recebeu 5.100 torcedores, lotação máxima. E claro que a maioria foi apoiar o Leque e queria ver o Alviverde do Nortão campeão. Torcendo pelo Verdense vai ser campeão, se Deus quiser. Muito confiante no título, mais uma vez. O Verdense 2-0. Mas o misto não estava só. A torcida alvinegra lotou vários ônibus e fez caravanas para defender o Tigre do Norte. Vai ser jogo duro, mas nós vamos ganhar de 1-0. Viemos com força total, o misto será campeão 2026 e vamos levantar essa taça, é misto, é isso aí, vamos ser campeão. A gente vai atrás onde o misto estiver e vamos ser campeão hoje. O Verdense pode esperar, vai ser 2-0 aqui na casa de vocês. Isso aí, misto! Com a bola em jogo, as duas equipes buscaram o ataque e o gol. O primeiro tempo foi equilibrado, com várias chances desperdiçadas de ambos os lados. Já no segundo tempo, o Leque tentou uma reação, mas parou na defesa mistense. Fim do tempo regulamentar e o placar ficou no 0-0. A decisão do campeonato foi para os pênaltis. O misto abriu a cobrança com o atacante Flávio. Bola para um lado, goleiro para o outro. 1-0 alvinegro. A esperança era contar com o talento e a concentração do Glaicon. E vejam o que aconteceu. A cobrança do craque Raul Prata, capitão do Leque, não chegou na rede de Glaicon. Para honrar o heroísmo do grande Glaicon, os jogadores mistenses tiveram 100% de aproveitamento. Placar final, 5-3, misto, campeão do Mato Grossense. O misto estava há 13 anos sem disputar uma final do Mato Grossense e agora se consagra campeão. Para a torcida aguerrida que veio aqui, a Lucas do Rio Verde estava naturalmente com esse desejo de coroar essa campanha do misto durante o campeonato de 2026. E é claro que aqui no estádio Passo das Emas é um espaço pequeno para a torcida, mas o eco aqui, claro, dos mistenses, né? O pessoal que veio até aqui, claro, agora essa celebração toda para extravasar essa alegria. Vou falar com a gente aqui, como é que é chegar para a torcida aqui com essa alegria toda? Rapaz, eu não sei nem o que falar pra você de verdade. Esses caras aí merecem demais, velho. Os caras merecem muito, a torcida merece muito. Depois de 18 anos aqui é o maior campeão do estado. Não é pra qualquer um que joga aqui, não. Aqui é misto, olha a torcida aí, ó. A torcida é pra eles, ó. Só a gente sabe o que a gente lutou, o que a gente fez para estar aqui. E além de toda a
garra e a determinação, a qualidade desse grupo sempre falou mais alto. Então a gente merecia, por tudo a gente merecia esse título. O herói da final, Glaico, tinha uma colinha do seu preparador de goleiros. Aqui é onde os batedores costumam bater, aí eu passo para o Glaico e o restante é com ele. Isso aqui é Glaico, não sou eu. Eu só preparo ele para agir. Primeiramente eu agradeço a Deus, depois o Rafael, que é um cara que nos treina todo dia, né? Um cara que me trouxe aqui. Esse campeonato, o que significa para você? Tudo. Eu não tinha sido ainda campeão de um estadual como titular, só tinha sido suplente. Eu fui campeão com o América Mineiro, mais suplente. E hoje é a primeira vez, foi bom demais. Deus é muito bom, graças a Deus. O técnico Lucas Isoton sentiu a emoção da torcida e sabe que começa uma nova era no misto. Acredito muito num trabalho a longo prazo, em sequência, em repetição. E aqui eu encontrei isso. Campeão! Encontrei um ambiente bom, encontrei amor. E isso conduziu para que a gente conseguisse esse tão sonhado título, juntamente com esse torcedor lindo, apaixonado que é. João Dorileu celebrou o momento histórico do misto com a coroação de um trabalho sério com o clube e dedicou o título tão aguardado do Alvinegro para a torcida, em especial um torcedor que sempre será inspiração para o Tigre da Vargas. E eu sempre digo, quem trabalha com Deus, com correção, com Deus no coração, com honestidade, com muita dedicação, Deus abençoa. E Deus abençoou nós hoje. E eu quero, neste momento, Porto, me permita celebrar uma figura que não deixou o misto morrer. Gatão, ele foi embora muito cedo, ele nos deixou muito jovem e ele não deixou o misto morrer. E hoje nós estamos aqui porque Gatão fez isso acontecer. Obrigado, Gatão. Celebre com Deus aí, esse título é seu, meu amigo. É campeão, a espera acabou, torcedor mistense. Não tem mais essa de 18 anos sem um título do estadual. O misto é o atual campeão de Mato Grosso e a galera tá participando no nosso WhatsApp aqui. O Homero Machado está feliz, ó. Salve para o maior de Mato Grosso, Misto Esporte Clube da Vargas e do Cândido Mariano. E o Wendel Bodão também tá falando aqui, assinando como Bodas da Boca Suja. Ele gosta dessa, né? Depois dá uma puxada de orelha nele. Quem tem mais tem 25. Pode comemorar, Davi Navarro. Um amigo meu falou que você é mistense, só não quer assumir na TV. Manfra, a Boca Suja está de olho em você e tem vídeos do João Neto chorando de emoção. Quero esses vídeos do João Neto chorando de emoção lá no Passo das Emas. Também quero ver. E ele também, ó, mandou uma foto pra gente do Glaico. Tá feliz com o Glaico, será? Vou botar aqui na câmera aqui, ó, pra ver o Glaico, ó. O Wendel Bodão com a gente participando. O Glaico, um grande herói do misto no Mato Grossense, na Copa do Brasil, na final, enfim, aparecendo muito para defender o Tigre. Numa final, num título merecido, né, João Neto? No fim das contas, né? Eu acho que ontem, qualquer uma das duas equipes que saísse do campo campeã seria merecido. São as duas melhores equipes do campeonato. Só que a gente falava aqui na sexta-feira que o sentimento, o ambiente, ele estava mostrando um título mistense. Eu acho que é um ano, um período muito especial para o mistense. E assim, é o que a gente fala, às vezes o campo mostra uma coisa que não acontece no final. O misto ele tem um trabalho muito sério, o misto ele está apostando em continuidade, o misto está apostando em coisas organizadas. Vamos lá pros caras, pode falar o nome, Dorileu. Não, sim, todos, Dorileu, Murilo, comissão técnica inteira, não vou falar o nome de todo mundo, porque senão você esquece, é um momento muito especial, né? Mas assim, o sentimento de ontem lá eu fui até Lucas trabalhar, né? Para poder acompanhar o jogo, correspondendo à Capital FM. O sentimento deles era de muito alívio, cara, por conta da pressão, é uma pressão muito grande e perseguindo um título, né? E a gente não pode esquecer que já é o terceiro título da era do novo misto. O misto ganhou um título feminino muito importante, o misto ganhou a Copa FMF, possibilitando também ter calendário no outro ano e agora ganha
o Campeonato Mato Grossense, que é o mais simbólico, é o mais importante, é o que a torcida esperava há mais tempo. Tivemos também um título da segunda divisão, mas aí pelo tamanho, pela história do misto, eu não vou contar o título da segunda divisão nessa curta história da diretoria mistense, mas assim, da nova diretoria mistense, mas é um período curto de felicidade para o mistense, né, de um trabalho bem feito. E ontem o sentimento era muito de alívio, cara, tipo, era o que eu mais ouvi de integrantes da comissão do misto, de diretoria, foi conseguimos. Tava muito entalado. O campeonato do ano passado deixou o mistense muito entalado, quem trabalha dentro do misto muito entalado. É o ano inteiro, né? Até a eliminação para o Cianorte na Série Pois B do tava Campeonato tudo muito Brasileiro entalado. também. Você faz um bom trabalho, na hora de decidir não vai, não avança. Aconteceu isso no ano passado e tava entalado demais. E assim, o jeito que decorreu o jogo ontem, né? O misto ontem sobreviveu contra o Luverdense no segundo tempo. O misto fez um primeiro tempo, para mim, legal. Começou melhor que o Luverdense, depois o Luverdense se assentou na partida, terminou o primeiro tempo melhor que o misto, então foi um primeiro tempo mais equilibrado, mas com o Luverdense melhor no jogo do que o misto. O segundo tempo foi totalmente do Luverdense. O Luverdense teve a bola o tempo inteiro, o misto não conseguia trocar 2, 3 passes. O segundo tempo não teve chances claras de gol para a equipe do Luverdense, mas foi de um domínio amplo do Luverdense. O que ficava na cabeça de quem estava vendo o jogo é que daqui a pouco sai um gol do Luverdense, porque a bola só fica com o Luverdense, o misto rifava o tempo inteiro. E é para valorizar o sistema defensivo do misto também, que a gente já falou várias vezes, né? E principalmente ontem, aí não tô falando nem pela bola, é pela experiência do Jackson. O Jackson sentiu a panturrilha várias vezes no jogo ontem, o Jackson teve câimbra, ele parou para respirar, então ele desafogava a equipe do misto na experiência. Parar o jogo, esfriar o jogo. Mas eu quero aqui, até pelo que eu vi ontem no estádio, valorizar um cara no misto que pouco se fala dele, que é o Índio. E ontem eu não vi um índio só raçudo, um índio só participativo, entregando tudo que ele pode entregar. Eu vi um índio com liderança em cima do elenco mistense. Muitas vezes a gente tem um certo preconceito com quem é daqui, com quem é da terra, com quem jogou amador. O índio jogou amador muito tempo. Resolveu se aplicar e focar na carreira dele como jogador profissional. E num elenco experiente, num elenco rodado, ontem eu vi muita liderança do índio. Eu tive a oportunidade de falar com o pai do índio após o jogo e ainda falei, seu filho é um símbolo desse título. É um moleque que entrou na fogueira. É o jogador desse time que mais tem jogos? Provavelmente. Deve ser ele e o Jonathan, né? jogos, você falou, né? Deve ser ele e o Jonathan disputando ali pra ver quem tem mais jogos. Eu acho que ele leva uma boa vantagem. Eu acho que ele tem mais que o Ele teve Jonathan. outra passagem pelo misto, né? Pois é, pra mim... Ele foi campeão da FMF também? Foi. Eu acho que ele tava no elenco, sim. Foi campeão da FMF. E assim, ele entra pra substituir o Joasi, que, na minha opinião, até a lesão, se não fosse o jogador mais importante do misto, era um dos mais importantes. Líder do elenco, experiente, remanescente do ano passado. E ele assume, assim, com muita tranquilidade e com muita personalidade a posição do Joasi. E assim, chegando na linha de fundo, brigando, guerreando. Então eu acho que se for pra gente escolher aqui, lógico que tem o Glaicon, que é espetacular o que o Glaicon faz. A gente tem o Robson, que é um cara muito importante, o Jackson com sua experiência, com uma história bonita de começar a carreira no misto e de voltar agora para tirar o time da fila. Ele saiu em 2007, não foi campeão, né? Em 2008, não fez parte do time campeão e volta para ser campeão. Volta para ser campeão, mas eu acho que a simbologia do índio nesse time é muito importante. Eu acho que ele é meio que a cara dessa conquista, né? E falar sobre a comissão técnica do misto, né? Uma comissão muito competente, uma comissão trabalhadora e que merecia muito. Segura um pouquinho sobre a comissão técnica, porque tem uma pergunta do nosso telespectador justamente sobre isso. Antes eu deixei uma mensagenzinha em cima, não sei se é do Homero Machado essa, mas bom dia, bancada do Pantanal nos Esportes, Davi, Manfra, João Neto. Parei para almoçar e só assistir os melhores do Pantanal nos Esportes, então muito obrigado pela participação, pela mensagem, pela companhia na hora do seu almoço. Não sei se é Homero, se for Homero, tá mandado um abraço, se não for, um abraço para você que participou com a gente. Mas esse aqui é do Homero, eu vou deixar pro Davi. Bancada, na opinião de vocês, a permanência da comissão técnica foi essencial para a conquista do estadual? Foi o principal ponto de diferença do misto para os outros times? Inclusive, destacar o trabalho do Luverdense também, que manteve o Wagner Lopes, técnico da temporada passada, parece também. Os dois finalistas com a comissão técnica desde a última temporada. Não sei se principal justamente porque o Luverdense fez a mesma coisa, né? Com o Wagner Lopes. Agora, é muito importante, certamente, você manter um trabalho um pouco mais longínquo, com um pouco mais de tranquilidade para o treinador. Então, é claro, o Isoton não tem exatamente o mesmo time que ele teve no ano passado, durante as disputas da Série D e também do Campeonato Mato Grossense, mas tem alguns jogadores que permaneceram
e ele participou efetivamente da montagem do elenco, né? Se não indicando jogadores, entendendo quem estava chegando. E aí é muito mais fácil você trabalhar um time que você já sabe como está sendo montado, quem está chegando para esse time, do que você chegar de paraquedas e ter que se resolver. Ele que pediu o Robson, né? Ele já Sim, tinha trabalhado com o Robson, então o Robson foi um dos, se não o principal jogador do misto no campeonato estadual, então a gente já vê, né? É muito mais fácil você trabalhar assim do que você chegar de paraquedas e ter que entender do nada o que cada jogador faz, qual a característica de cada jogador, como que ele se dá bem, onde é que ele se porta melhor, e ter que montar um time assim. Então acho que é muito importante você manter uma comissão técnica, no caso do misto, no caso do Luverdense foi importante também, evidentemente, porque chegou na final. Então o Isoton e a sua comissão tiveram tempo para trabalhar com uma pré-temporada. Acho que foi muito bacana o que o misto fez, a pré-temporada que o misto fez é algo que a gente está pouco acostumado a ver aqui em... Foi mais longa, desde novembro. Já tinha jogador treinando desde novembro. Exatamente, desde novembro já tinha jogador, no começo de dezembro já teve jogo amistoso para a equipe do misto. Não foi só o misto que fez uma pré-temporada, outras equipes do estado também fizeram. Acho que a do misto foi a mais completa e é premiado por esse trabalho no geral, né? Também não é só a comissão técnica, é você proporcionar uma estrutura de boas condições para os seus jogadores, é você cumprir com a sua obrigação de pagar o salário em dia, algo que no misto tem acontecido já há muito tempo. Isso tranquiliza também os jogadores, ajuda inclusive a trazer atletas para o clube. Então acho que tudo isso envolve esse título do misto, né? O misto é premiado com o título porque fez um bom trabalho, tal qual o Luverdense, que também fez um bom trabalho, também se organiza bem, tem uma boa gestão, foi premiado com uma final de campeonato mato-grossense. E aí, no futebol, acabou vencendo quem aproveitou melhor, especialmente nas penalidades. E o misto é premiado porque realmente vai se organizando muito bem. A gente tem visto isso agora no nosso futebol estadual, as equipes começando a se organizar profissionalmente, de fato, para a gente ver um crescimento ainda maior da nossa categoria. Nada é à toa, né? Não se chega numa final à toa, não se ganha um título à toa, não garante calendário nacional à toa. O misto está comemorando o título estadual, mas quinta-feira já tem jogo de terceira fase da Copa do Brasil. E isso vai muito com a gestão do time, que mudou demais, da água para o vinho praticamente, nos últimos anos. E aí vai ser o nosso tópico, justamente essa questão da direção da nova gestão do misto no próximo bloco, para a gente saber os próximos passos, os planejamentos, se esse título só foi um acontecimento, se foi um acaso, ou se o torcedor pode se acostumar com o misto brigando sim por taça no decorrer dos anos aí. Mas a gente vai para o intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando de Misto Esporte Clube com você e os demais estaduais do Brasil que conheceram seus campeões. Já já estamos de volta. Agora se apresenta. Estamos de volta, já voltamos para continuar falando do Misto Esporte Clube, atual campeão de Mato Grosso. Bateu ontem o Luverdense nos pênaltis, o pênalti fazendo parte da vida do torcedor mistense, mas até agora 100%, viu? 3 disputas em 2026, 3 vitórias, mas como eu disse, não se chega numa final, não se chega a disputar uns pênaltis à toa. O trabalho é sério, o trabalho é diferente dos anos anteriores. João Neto, falando um pouco mais de gestão, o Campeonato Mato Grossense já foi. Título garantido, festa e tudo mais, já tem a Copa do Brasil para disputar na quinta-feira. Mas na sua visão sobre gestão, essa nova cara, o novo misto até, como muitos chamam, esse título, essa fase, é só um tiro no escuro, aquela coisa que acontece ao acaso ou não? O mistense pode se acostumar com o misto em calendário nacional, disputando. Ser campeão é um acaso, né? Assim como o Luverdense, por exemplo, né? Que o Luverdense foi vice, que está tudo acabado. Mas acontece de não ganhar, mas está lá disputando, forte, fazendo um campeonato minimamente digno e honesto. Não, segundo ano, né? O misto, ele sobe para a primeira divisão, sofre no primeiro ano, monta um time que no papel era um time forte no primeiro ano dele na primeira divisão, traz uma comissão que era muito bem recomendada no interior de São Paulo, jogadores de Série A2 de Campeonato Paulista, folha grande, e briga contra o descenso no ano que subiu. A partir daí as coisas se encaixam, depois vence a Copa FMF, ano passado líder da primeira fase do Campeonato Mato Grossense, faz um bom resultado contra o Primavera fora de casa, chega no Dutra e acaba eliminado. Vamos para a Série D, mesma história, uma boa primeira fase, não foi uma primeira fase espetacular, mas foi uma primeira fase ok.
passa da Portuguesa com uma folha 200 vezes maior que do misto, eliminando a Portuguesa no Canindé. Eliminando a Portuguesa no Canindé, que é difícil. E tropeça contra o Cianorte no jogo, que era um jogo muito importante. Então, o ano passado não foi um ano vitorioso. Tropeça em 5 minutos, né? Com 30 segundos, né? 30 segundos no primeiro e 30 segundos no segundo tempo. Então, assim, o misto, ele teve um ano passado forte, mas que não chegou a conquistas. E esse ano já chega a conquistas, já tendo o calendário do ano que vem. Então, eu acho que não é uma coisa passageira, eu acho que vai fazer... a bola de neve positiva, né? Que a gente fala muito de bola de neve negativa, do time que tá caindo, mas essa é positiva, poxa. Eu acho que vai ser muito mais perto da rotina do misto a parte de cima do que a parte de baixo. Já tem Série D esse ano, Copa do Brasil já fez história de eliminar o Botafogo da Paraíba, enfrenta o Novo Horizontino agora, e ano que vem já tem isso garantido, além do mais da Copa Verde. Então isso é mais dinheiro, mais nome, mais patrocinador, tudo é uma bola de neve que vai girando. E isso você tem que trabalhar bem, né, Davi? Você confia nessa gestão para trabalhar bem esses recursos que o misto está tendo merecidamente? A gestão do misto já mostrou que pode alcançar esses lugares, né? Que pode permanecer nesses lugares também, que vem permanecendo nos últimos anos. Agora tem que avançar um pouquinho mais, né? Agora tem um rapaz que me fala, tem que dar um gás a mais. Quanto mais é lhe dado, mais é cobrado. Exatamente. Então agora a gestão do misto já alcançou, já permaneceu no calendário nacional. Agora a busca é um acesso de divisão, chegar cada vez mais longe na Copa do Brasil. É claro que isso não vem do dia para a noite, pode ser que não aconteça esse ano, isso não acontecer. Não quer dizer que o trabalho de gestão exatamente do misto é ruim, mas tem que trabalhar para isso. Tendo em vista que o misto agora tem calendário, tem que ter elenco também. A gente tem que, isso é o que a gente reclamou bastante nesse estadual. O misto tem um time muito bom, o time do misto, provavelmente o melhor time do Campeonato Mato Grossense, no papel. Agora, não tem um elenco. A equipe do misto ainda carece um pouco de peças de reposição, de peças também para brigar com os titulares. Então foi o que a gente viu. Por exemplo, quando chegou o Hulk, o lateral esquerdo, o Rael fez o melhor jogo dele na temporada. O cara chegou, na semana seguinte, o Rael fez o melhor jogo dele na temporada. A sequência, né? Os 3 jogos depois da chegada. E pra você ver como que é o futebol, né? Esses dois caras, eles não resolveriam o problema de elenco que o misto tem. Precisava dos dois e precisava de mais alguns, mas 2 das principais contratações do misto por um ano não jogaram no Campeonato Mato Grossense. Passaram por cirurgia. Então. E infelizmente, não vou lembrar, se eu não me engano, o goleiro chama Gustavo. E o volante é o que foi emprestado pelo Guarani. E que falam nos bastidores do misto que é um cara que joga muita bola, que é muito bom jogador. Rezam as más línguas, né? Que é o melhor jogador do elenco. Falam isso. Já ouvi isso de algumas pessoas. Então o misto precisa dessas peças de reposição e também dessas peças para gerar uma sensação de perigo também para o jogador titular. Porque, exatamente o que a gente disse, o Rael, quando chegou um reserva, ele começou a fazer os melhores jogos dele na temporada. Por quê? Porque o jogador sente mais essa urgência. Pô, preciso me provar ainda mais. Futebol é competição, né, cara? Futebol é competição. Até a competição pela posição faz bem pro futebol, né? Sim. Se chega amanhã um outro 9 pro elenco que possa brigar com o Di Maria, o Di Maria que hoje já faz uma boa temporada pelo misto, tende a fazer uma temporada ainda melhor. Porque ele sabe que se ele não jogar ainda mais do que ele está jogando, ele pode perder a vaga pro cara que está chegando. Mesma coisa no meio campo, com o Esquerdinha, com o Robson, com o Flávio Henrique. Então, é importante você ter essas peças de reposição para que, quando você não tenha os titulares, você tenha um time ainda competitivo e para que, quando você tenha os titulares, eles se esforcem ainda mais para fazer boas partidas pelo misto, para desempenhar bem pelo misto e permanecer na sua vaga, né? E tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 659-9694-3737, que é do Wendel Bodão, perguntando, Manfrines, quanto que o misto levou de premiação pelo estadual? Alguém quer responder? Eu posso responder. A pergunta foi para mim, Não tem premiação, né? Tem as vagas, né? Tem a cota. Tem premiação? O misto levou um BYD. BYD. Sim. Por chegar na final. 250 mil? 250 mil. Não por ser campeão, né? O misto e o Luverdense levam o mesmo carro, o mesmo modelo, sem diferença? Mesmo modelo. Na loja é 249, na tabela FIP é 250. É 250 mil. Aí o que vai fazer com esse carro, eu não sei, né? Se o misto vai querer se usar, quiser se vai vender. Vai usar, vai dar para o melhor jogador, vai vender de ali para o elenco em premiação, aí fica a critério do misto. Mas o carro lá no valor de 250 mil está com o misto, está com o Luverdense também.
E durante o Campeonato Mato Grossense tem a questão da transmissão, né? Cota lá da TV e tudo mais. Aí isso não é premiação, mas é um valor ali que os times ganham por disputar o Campeonato Mato Segundo as Grossense. informações que eu recebi, ainda não foi paga. Não foi paga ainda? Ainda não. Mas é em torno de Bom, acabou o 35 campeonato, mil, né? 30 mil, já acabou o 30 campeonato. mil. Já acabou o É campeonato. pouco também, não faz muita diferença. Então, não faz diferença, mas é só para informar, né? É isso aí que oferece o Campeonato Mato Grossense, além das vagas, né? Que aí é mais CBF do que O que eu sei CBF, é que governo, né? O que do eu que a sei própria é que federação. você tem, que os clubes recebem um dinheiro da Superbet, que foi dividido em 2 ou 3 vezes o valor, e os clubes receberam a primeira parcela até agora. O misto, pelo menos, foi a informação que eu consegui dentro do misto, que recebeu a primeira parcela e que da cota da TV ainda também não tinha sido pago, né? Pelo menos isso até quarta-feira. Se pagou quinta ou sexta, não sei, mas até quarta-feira a informação que eu tinha é que não tinha tido a totalidade do repasse da Superbet e não tinha tido o repasse da federação. Mas como a pergunta foi premiação pela por ser Centro-América. campeão, nenhuma. Não tem, aí não tem. Finalista levou o BID de 250 porque o patrocínio era para premiar o finalista, o campeão, com um carro, e o jogador revelação. Mas aí, no arbitral, os times conversaram com a federação e acordaram que era melhor que os 2 finalistas recebessem o carro. Teve uma história até de, então vamos passar para melhor jogador e treinador, algumas coisas assim, mas aí se não, por um não fazia acaso o jogador sentido. revelação aí, a gente conhecer, tivesse a premiação, né? Sacanagem com o jogador Eu revelação. ficaria cara. bravo Eu de terem ficaria mudado bravo isso. também, velho. Confesso que eu Sacanagem. ficaria um pouquinho Mas eu bravo acho de que assim, terem mudado. nós aqui teríamos, que cobrimos o campeonato todo, teríamos dificuldade para escolher o jogador revelação do campeonato. Sim. Revelação, não sei. revelação é difícil, complicado, né? difícil demais. Quem estreou aí no campeonato? Quem é que vai Mato decidir aí? Vai Grossense, ser uma votação pela internet? Melhor jogador seria mais fácil. Que também Acho que é seria difícil difícil. também. Acho que é difícil seria também. difícil. Mas é Que mais o fácil que a melhor, o mais revelação. decisivo, que impactou mais, reta final, por exemplo. Você daria o prêmio pro Di Maria? Eu acho que o Gleicon Não jogou marcou mais. gol no mata-mata, por exemplo, mas é o artilheiro do campeonato. E aí? Então, fica difícil. Fica Eu acho que, complicado. difícil, por exemplo, cara, o é Misto tem difícil. bons jogadores, mas se eu fosse para escolher o melhor jogador do Misto no campeonato, foi o Gleicon. Tá aí, opiniões diferentes. O Gleicon que tá na sua Sim. tela, inclusive, falando com a camisa do misto. Para finalizar sobre a questão do misto, a felicidade, a euforia e tudo mais, porém, são 7 jogos sem vencer, né? São 7 jogos sem vencer, Mais, né? 6 empates Não e são uma... 8? Não, 7. São 7. A última vitória aconteceu na goleada Primavera. contra o Primavera, 4-0, no dia 31 de janeiro. A última Ah, vez que o nossa. Mistense comemorou uma vitória foi no dia 31 de janeiro. Mais Não de um querendo mês. ser chato, não querendo colocar água no chope de Empate ninguém. com o Sport Tem que Sinop, falar. derrota para o Nova Mutum, 2 empates com o Operário. 2 empates contra o Luverdense. 2 empates contra o e o Luverdense e um empate Botafogo. contra o Botafogo. E o torcedor mistense prepara o coração que quinta-feira tem pênalti de novo. Tem pênalti de novo? Ai, mas... Quinta-feira tem pênalti de Eu novo. acho que ninguém reclamaria. Você reclamaria de levar para os pênaltis contra o Novo Horizontino? Eu não. Não, mas Não aqui eu não assinaria tô agora? falando nem que é bom nem que é ruim, tô falando que vai acontecer. Não, Pode mas cravar eu que vai assinaria acontecer. agora levar para os pênaltis. contra o Quinta-feira Novo Horizontino. teremos pênaltis no Dutrinha. Espero que com o Dutrinha abarrotado de gente, com o Dutrinha saindo o torcedor pelo ladrão na quinta-feira, que é pra ir, né? O torcedor até na cabine de imprensa. Em todo lugar. Tu- no tu teto, não onde na couber laje, gente. Pensando um pouco, a galera não gosta. que é Onde a couber gente. tradição Ah, do imprensa Dutrinha, do a tradição povo, do Dutrinha de torcedor em cima do muro. Eu acho que tem que ser assim quinta-feira. Tem que estar entupido de gente no Dutrinha na quinta-feira. Mas eu ia perguntar, nem vou perguntar, que você já tá indo pro lado da emoção e tudo mais. Preocupa essa questão dos jogos sem vencer? Esses 7 Preocupa, jogos sem com vencer? certeza, com certeza. Porque assim, tá tudo bem, conseguiu classificação pra final, conseguiu classificação na Copa do Brasil, conseguiu o título, mas tá batendo na que porta, assim, ó, a Série Não. D do Campeonato Brasileiro. Preocupa com certeza. 5 empates na primeira fase já não passa de fase. Contra o Botafogo, empate. Era um empate, ok, aceitável, né? Antes do jogo, E sim, contra o no decorrer do Botafogo, jogo empate. dava pra ganhar. E contra o Botafogo foi um jogo que o Misto jogou muito bem também. Sim, dava pra ter vencido. Mas no planejamento inicial ali, É igual a gente tá falando na do Novo prévia, Horizontino. ok, empate você aceita. Contra o Novo Horizontino, a mesma coisa. Ainda que o misto jogue melhor, pô, o Novo Horizontino é muito forte. Então a chance de ter um empate é grande, né? É o que dá para comprar. Agora, na semifinal contra o Operário, poderia ter vencido pelo menos um dos jogos. A mesma coisa na final agora contra o Luverdense, poderia ter vencido pelo menos o confronto no Dutrinha. Nas rodadas finais também do estadual, ainda que o misto tenha aproveitado para poupar um pouquinho, descansar alguns atletas que precisava também, mas poderia ter vencido o Nova Mutum, por exemplo, enfim. Preocupa bastante o misto não vencer os seus jogos, porque os empates funcionam no mata-mata.
Agora, numa fase de grupos de Série D, como você disse, não vai funcionar, não vai adiantar o misto empatar todos os jogos, tem que vencer. Mas até lá tem bastante tempo aí. Mas aqui E também assim, é melhor resolver na boa fase, com título, classificação, do que... né? com o resultado. E assim, vendo o copo meio cheio, desses empates todos, eu acho que são assim... Eu vou usar uma palavra para simplificar, né? Eu acho que não é essa palavra, mas para simplificar. Eu acho que os empates que são inadmissíveis são contra o Sport Sinop em casa, acho que o Misto teria que ter vencido. Sim. Contra o Nova Mutum, ainda fico assim por ser um jogo fora de casa, mas tinha condição de ter vencido. E contra o Operário, é um clássico tudo, mas pela questão de ter um jogador a mais nos 2 jogos, acho que dá para você cobrar. Eu não cobraria as 2 finais, acho que é muito equilíbrio. Eu acho que ali o empate é um resultado absolutamente normal contra o Botafogo. E no segundo jogo mais poderia ainda. facilmente ser 1-1, 2-2. Pois é. O jogo de ontem. Pois é. Eu acho que assim... Poderia ter perdido também. Você só... O que é pior, para mim, o pior resultado de todos esses empates foi o contra o Sport Sinop em casa, que não garantiu o primeiro lugar, que não deu oportunidade de você descansar o time, teve que ir todo mundo para Nova Mutum. Para mim, esse foi o pior empate. Contra o Operário é um clássico e tudo vai pesar um pouco mais a questão das expulsões, né? Então o Misto tinha que ter se imposto um pouco mais. Só que foram adversários qualificados, jogos difíceis. Não é aquele jogo que você fala assim, esse jogo aqui tinha obrigação de ganhar, não tinha jeito. Então acho que dá para ver o copo meio cheio por esse sentido, mas que tem que voltar a ganhar jogo, tem que voltar a ganhar jogo. Nós falamos aqui muito da parte mental do futebol. Que no pênalti tá um negócio impressionante. Os caras do Misto nos pênaltis estão virando o Van Basten, Zico. Não, para bater pênalti, goleiro não sai nem na fotografia. Goleiro não sai nem na fotografia no pênalti, cara. Não, mas ontem também o Glaico pegou do Raul Prata que bateu já mal. Tá confiante. Não, tô falando da batida. Não, tô falando nem do Luverno, tô falando dos jogadores do Misto batendo porque é a coisa da confiança. Não, né? vai com calma aí. Que é a coisa da confiança. Não, talvez assim, não, como o Van Basten. E não eram os principais jogadores, pô, que bateram. O Esquerdinha não bateu, Me ajuda aí, quem mais saiu durante o primeiro tempo, que seria batedor do time? Quem saiu? O Robson saiu... O Robson é um cara experiente, né? Então, saiu assim... o Robson, saiu o Esquerdinho, saiu o Luigi. Tá tendo alternação de batedores um pouquinho Jackson, até. O Jackson pode estar manchado por causa do Botafogo da Paraíba, mas ele é batedor de pênalti. Batedor não. Os dois que erraram estavam para bater, né? Um teve a oportunidade de bater e fez, né? Então, assim... O cara fez gol de pênalti final de Copa do Brasil. A confiança tá... Nos penais, a confiança tá muito grande. E aí a gente vem com a parte mental pro jogo. Por enquanto, os resultados estão acontecendo com os empates. Daqui a pouco pode ser que vire um pouquinho essa chavinha e o time comece a sentir a falta de vitória, né? Então tem que ganhar jogo. Futebol é feito de vitória. Futebol você precisa ganhar jogo. Então você precisa voltar a ganhar jogo. A semana é espetacular, o mês, mesmo sem vitória, é espetacular. O Mistense troca os últimos 20 anos da vida dele por esse mês sem vitórias. Por esse mês sem vitórias. Seguidos. Mas é importante ganhar jogo, tem que voltar a ganhar. A gente vai falar também de outro time que foi campeão nos pênaltis, que é o Flamengo vencendo o Fluminense no Campeonato Carioca, tem o Palmeiras campeão paulista, tem a pancadaria rolando solta, você que não viu as imagens vai ver com a gente daqui a pouquinho, lá em Minas Gerais, e também o Grêmio sendo campeão lá no Sul. Mas tudo isso por o nosso último bloco, que já estamos de volta, o intervalo é rápido, não saia daí, a gente te espera aqui. Estamos de volta, já voltamos com o Pantanal nos esportes para falar de mais estaduais, desta vez no Campeonato Carioca. O Flamengo bateu o Fluminense nos pênaltis, viu? Depois de um jogo xoxo. Mas antes tem uma pergunta do Homero Machado aqui no nosso WhatsApp, 65996943737, sobre contratações do Misto para a Série D. E a gente adianta que o Misto está se preparando sim em níveis de contratações para a Série D do Campeonato Brasileiro, Homero. Está se preparando sim, visando posições dentro do Campeonato Mato Grossense. Tem as informações. Geral também. Tem informações, alguma Quentinhas novidade? Do Tigre da Vargas. A Quentinha? Tem informações que está negociando com alguns jogadores. Fala um nomezinho pra gente. Não sei de nome. Uma posição. Um nomezinho, uma posição então, a principal foco do Misto. Quem está mais avançado para ser contratado, pelo que eu sei de posição, é um volante, um primeiro volante. Tá aí. Um volante, então no meio campo já está sendo visado. Tem zagueiro também. Com características parecidas com a do Robson. Tem zagueiro também, lateral, atacante, enfim, todas as posições. Zagueiro, lateral, atacante, meio. O Misto mapeia o mercado inteiro, é para ver tudo, Respondido, Homero, valeu pela sua participação, obrigado por estar com a gente. Também tem uma pergunta em off ali sobre a questão de
ingressos, essas coisas? Acredito, não sei se ele está perguntando do jogo da ida, do jogo da volta. O torcedor mistense está bravo perguntou? com a quantidade de... Se tá certa a lisura. De ingressos divulgados do jogo da ida, né? O torcedor, porque assim, o mistense ele tem muito isso também, que é o que a gente falou semana passada. Da torcida, né? A gente falou semana passada sobre o Cuiabá, daquele negócio de nós contra eles, todo mundo contra o Cuiabá. O mistense tem um pouquinho disso também, que todo mundo é contra o misto e tudo, né? Ao meu ver é raro, mas também não tem por que criar tempestade em copo d'água. Certamente algum problema teve. Se fosse aquele campeonato que teve premiação para melhor média, melhor público, eu sou taxativo, eu vou no Dutrinha há 30 anos. Tinha mais de 5 mil pessoas no Dutrinha. Agora, o que é certo é que o misto já siga na pelota. O misto já está implementando um novo sistema de venda de ingresso. Online? Online... Ainda não? Não sei se vai ter online já. Não sei, acho que ainda não. Mas para que não haja mais esse tipo de problema. Aí tá respondido então nosso amigo Anônimo. Agora sim pode aumentar o som do hino do Flamengo, pedir desculpas pro nosso editor de áudio aí, vai ficar maluco. Vamos falar do Flamengo, campeão contra o Fluminense. No primeiro jogo de Leonardo Jardim, né? Que a taça chama o homem, só trocar aí. É só trocar a comissão técnica, né? Parabéns à diretoria do Flamengo. Se eu estivesse no banco de reservas ontem, o Flamengo teria sido depois de um jogo horrível, sofrível esse Flamengo e Fluminense. Tá aqui, ó, os momentos, né? Não vamos falar melhores momentos. Tá passando pra você na tela. Você viu a entrevista do Pedrinho BH? Os momentos. Pô, mas ele o Manfini pegou da Flamengo TV, cara. Mas é o que tá melhorzinho. Ele falou, o Pedrinho BH ontem, perguntaram pra ele sobre o Léo Jardim, ele falou, o Léo Jardim me procurou no final do ano, falou que ele não queria mais ser treinador, queria ser gestor, pediu pra eu abrir mão da multa pra poder ele sair, eu abri mão da multa porque ele tinha feito um bom trabalho, 2 meses depois ele virou treinador do Flamengo. Ele não queria mais ser treinador, ele falou o seguinte, eu tô aprendendo que a verdade no futebol dura 24 horas. Tá aprendendo agora, né? Pedrinho BH tá aprendendo agora. E a verdade no futebol já não é lá essas coisas. E a verdade do português aqui no futebol brasileiro, não tem um que se salva. Mano, pro Abel Ferreira. A gente não pode esquecer que o Abel Ferreira assinou um pré-contrato ali na escuridão da noite. De madrugada assinou o pré-contratinho. O clube ainda pagou metade. O time do Qatar ainda rendeu uma multinha. Ele ainda fala assim, ele falou que ele queria 2 meses pra cuidar de coisas pessoais na Europa e não queria mais ser treinador. Ele falou, não, beleza, ele veio pro Flamengo em março, saiu em dezembro. 2 meses. Teve esses 2 meses. Só que ele fala que ele não queria mais ser treinador. E outras informações que chegam é que em dezembro ele negociou com o Flamengo. Tanto que agora foi fácil fechar porque foram as mesmas bases negociadas em dezembro. Mudou de ideia. Mas em dezembro já tinha mudado de ideia. Mas, pô, deu certo, um jogo, um título. É o homem. É o melhor aproveitamento do futebol brasileiro. 0 gols, um título. Você quer aproveitamento? É o melhor aproveitamento do futebol brasileiro. E foi bonito na entrega da taça, o Maracanã inteiro gritando do Felipe Luiz. O Maracanã inteiro gritando. Imagina a cabeça do Careca lá em casa. Mas aí, agora falando sério, precisava desse título para começar o trabalho em paz, né? Leonardo Jardim. Sim. Se não ia começar muito pressionado, talvez nem tanto ele, mas a diretoria, os jogadores. Quem tá mais feliz é o BAP e o Boto, né? O BAP e o Boto são os que estão mais felizes. Seria um verdadeiro inferno. Então, pro trabalho do Leonardo Jardim, o mais importante é a paz para você trabalhar o ano todo do que propriamente a taça do Campeonato Carioca, né, Davi? Certamente. Acho que ele também não tem muita participação nessa conquista ainda. Não tem nenhuma. Agora, você imagina se ele chega numa final depois do... Não tem muita participação, o cara foi lá, ficou sentado por 90 minutos e ganhou o título. Não, pô, é claro, mas é que se qualquer um que estivesse lá no banco de reserva, teria sido campeão. Será que seria campeão com a gente aqui? Não é, se eu tivesse lá no comissão técnica nossa. Com vocês eu não sei, comigo de comandante seria. Não é no grande desafio também, né? Mas eu sou comandante. Não sei. Aí... Mas eu falo isso porque agora você imagina, acho que assim, a vitória não vai influenciar em nada na vida dele. Mas a derrota, imagina você perde a final com um cara que foi mandado embora tendo enfiado 11-0 na semifinal. Então, é isso que eu tô falando. O título não tem tanta importância porque ele tem uma grande participação na conquista. Ele foi lá, treinou o time e foi campeão. Sabe, ele treinou sexta, eu acho só, né? Treinou sexta-feira. Terça, né? Teve quarta. Não, acho que ele teve uns 2 treinos pelo menos. Sexta, sábado, teve. Mas assim, foi algo absurdo que ele tentou fazer para ser campeão contra o Fluminense. Agora, se ele tivesse perdido, aí ia ser fala na cabeça dele, né, cara? Que mandaram o Felipe Luiz embora pra perder pro Fluminense, campeonato Felipe Luiz embora pra não ganhar o Carioca. A gente já vai falar do Palmeiras, é muita lei do nem e só. Quando ganha, só o campeonato estadual. Exatamente. Quando perde, nem o campeonato estadual. O que eu sei é que o Leonardo Jardim é o treinador mais pressionado do futebol brasileiro.
ele vai ser pressionadíssimo. Ele vai ter a pressão mental dele de falar, ó, os caras aqui não passam pano pra ninguém, mandam embora rápido. Vai ter pressão da torcida, vai ter pressão de todo Não lado. sei se vai superar o fantasma do Jorge Jesus, mas o fantasma do Felipe Luiz, vai ficar pela maneira pesadíssimo. com que ele saiu, pelo que ele fez, qualquer treinador do Flamengo Mas é vai- que o pela fama, Felipe Luiz vai ter tem... uma vida ruim, O hein? fantasma do Felipe Luiz tem um motivo pra assombrar, né? Então, Ele ele- tem uma vingança ali. O fantasma do Jorge Jesus era uma lembrança boa. Aquele filme que alguém O matou uma fantasma do pessoa e Felipe o Luiz é uma fantasma da assombração. pessoa volta pra assombrar, vai ser isso aí, Isso o é fantasma do assombração. Felipe Agora, o Luiz que eu no Flamengo. sei é que eu achava que poderia ter uma oportunidade de Felipe Luiz no Cruzeiro. Nas entrevistas ontem do presidente do Cruzeiro, afastou. É, porque ganhou. Não, e não só isso, ele é muito firme no que ele fala, né? Ele fala o Ganhou seguinte, também, fala, né? pô... Perde aí 3 jogos no Brasileirão, quero ver se continua. É trabalhador, não é moleque, eu não tenho esse perfil do futebol aí que todo mundo tem. Foi bem firme nas falas dele, assim. Então acho que é mais fácil o Felipe Luiz ir pra Europa, viu? Eu Vamos acho que ele vai pra Europa. trocar de hino, tocar o hino do campeão paulista, que bateu o Novo Horizontino, Esse pode. finalíssima ontem do Campeonato Tá Paulista. liberado. A cara de ânimo do João Neto aqui, foca nele enquanto estiver tocando o hino do Palmeiras, que ele está escutando o hino do Palmeiras, campeão paulista de 2023. Eu acho O belo hino do Palmeiras, Sociedade Esportiva É que eu tava Palmeiras. tentando lembrar do jogo. O resultado foi 2x1. Por que você não assistiu? Ah, ninguém assistiu. Eu assisti. Você não assistiu? Ninguém lembrava que Eu tinha final. assisti. Deu tempo de ver. O Cuiabano lembrava que tinha final do Campeonato Paulista, porque o Novo Horizontino joga aqui quinta-feira, senão não lembrava. Não lembrava. Para. Acho que na hora que despertou lá o celular do Abel de manhã cedo, ele escreveu lá no alarme. Hoje é a final do Campeonato Paulista. Pra ele lembrar Pra que ele era não a final. esquecer. pra ele Eu assisti lembrar. o jogo, meu pai assistiu o jogo, meu filho assistiu o jogo, o pai dele assistiu o jogo. Quem tava no estádio viu o jogo. Mas por alguns motivos também, né, Daniel? Eu também, se fosse... Alguns motivos verdes. Se fosse Palmeiras, eu não interessa. Alguns verdes O Bodão viu o motivos. jogo, ele tava lá comentando. Alguns verdes motivos. Eu não vi o jogo Wendel Bodão porque viu o jogo. eu estava Um trabalhando. polo aquático fraco. Eu só estava de bola trabalhando, não longa, vi o jogo. chutão. Trabalhando, tava comemorando com o misto lá, Mas cara. título garantido. A gente falava de pressão para o Flamengo. O Palmeiras podia não ter pressão por causa do ano de 2026, mas nessa história de fantasma de 2024, 2025 principalmente, tá sempre assombrando o Palmeiras nesse início de ano. E conquistar esse Campeonato Paulista é bom para você ter uma vida um pouco mais tranquila, né, Daniel? Com certeza, cara. E foi provavelmente o principal tema que os jogadores comentaram depois da partida. Essa falta de títulos em 2025, que incomoda, é claro, não só a torcida, mas o clube como um todo. A Leila Pereira falou disso também, ela falou disso para Abel que tem que ter um título todo ano, pelo menos, ela quer um título. Ano passado não teve nenhum. Vai falar que Paulista é título. Então esse ano tem que ter 2. É título, Ah, tá. pô. Mas se o Paulista não é título, eu tô certo de falar que ontem não foi final. Então, Não, mas pro Palmeiras... O senhor não seja Para o incoerente, palmeirense, não para o seja flamenguista incoerente. não é. Não O senhor é. não no seja final da temporada incoerente. resolve. É título obrigatório. é suficiente. Deixa no o final da Palmeiras não temporada? ganhar nada em 2026, o restante do Já ano pra ver se ganhou. não vai ter pressão. Campeão. Deixa o Flamengo não Não, ganhar mas mais ninguém vai nada em lembrar do Paulistão. 2026 pra ver se não vai ter pressão. Deixa. Ninguém lembra do Paulistão de 24. Deixa. É que vocês Não ganhou são mais nada depois. prepotentes, rapaz. O Real Madrid tem temporada que não ganha título, o Palmeiras não pode ficar sem ganhar. E a torcida Poder cobra, pode, ué. mas a torcida cobra. O técnico Não cai, é obrigado a ganhar E também. o o Carlos jogador Miguel? vai embora. Ele é maluco, Carlos o Carlos Miguel. Miguel é maluco. O problema do Carlos Miguel, eu já falei, a bola é rasteira. Ele não, é difícil pra ele é muito grande. Você é muito visionário, João. Parabéns. Ele é grande Só você demais. falou isso, Só né, cara? você notou isso, ninguém Isso. mais notou. Esse Ninguém cara é mais finaliza. Não, mas no é, Carlos o Miguel. Davi discordou de mim aquele dia que eu falei dos pênaltis, aí. Que eu falei, ó, se for pra bater pênalti de segurança no Carlos Miguel, tem que ser no chão. Aí o Davi discordou e você discordou do Davi. Você lembra disso semana passada aqui? Não lembro disso aí, não. Mas Ah, só você tá de brincadeira, mas você tá eu de não lembro, brincadeira. Você não lembro, não. ele ainda falou, você ainda falou pra ele, pô, o Joneto tá certo, Davi, ele tem muita dificuldade na bola no chão. Você ainda não. falou Se o Joné isso. tá falando. Eu tô certo na história? Infelizmente tá. Então eu lembro. Porque foi isso, Agora eu falei, eu lembrei, ó, deu uma- se for pra bater, deu uma memória aqui, se ó. for pra bater Joneto pênalti fica de inventando história, segurança, cara. se for pra Joneto fica bater, inventando a história. frase ainda foi o seguinte, se for pra bater pênalti de segurança no Carlos Miguel, tem que ser como o Caleri bateu no chão, porque se ele ficar, ele tem dificuldade pra pegar, porque ele é muito Ficar grande. uma semana treinando vivo ou morto. Ah, Tô tá, só não, mas se ele brincando vivo ou ficasse, morto. tinha pegado com o pé, ué. Se ele Não, tivesse mas o Caleri ficado ele parado. ficou e não conseguiu pegar, pô. Ele não ficou no do Caleri, ele pulou. Por isso que Ele o pulou Caleri pra tentar fazer a defesa. Ah, e pô, Não, pra tentar ele fazer não a ficou, defesa. você falou que ele ficou, agora você falou que ele pulou. Tá, mas o Se ficar... decide. Não, o ficar Ele não precisa ficou ou ele ser pulou? estático, em pé, igual uma estátua. Ele pode tentar se deslocar, cair pra pegar a bola. Não, mas ele pulou, ele não ficou. Por exemplo, É diferente. no gol do... Por isso que eu falei, é óbvio que embaixo ele tem dificuldade. Ele tem que isso fazer é, algum isso é movimento. visível. Alguma movimentação Todo ele tem que mundo fazer. vê. Mas no Tem que pênalti é treinar. só bater o pé na bola. Tem que pô. treinar. Mas tem que movimentar.
fato também que o Palmeiras foi o campeão paulista de 2026, começando o ano com título, sempre é muito bom, né? Assim como a gente falou do Flamengo, a questão da pressão, para afastar esse fantasma. É mais um show zica. Ontem do o jeito que de jogar coisa. do Abel era o jeito correto. Favoreceu o Palmeiras, né? A bola longa, o chutão, bola parada, foi assim que o Palmeiras conseguiu os gols, né? Não sei se favoreceu o Palmeiras. Não, pode não favorecer os jogadores. Os jogadores do Palmeiras. Não, tudo bem, mas é porque o que eu falo. O que teve o jogo ontem. do Abel? O que teve ontem foi 2 momentos, né? O primeiro e o segundo tempo. Por quê? Sério? Então, mas é porque foram muito distintos. Você é muito bom em contratar jovens talentos, viu? Peraí, cara. O cara falando que o jogo foi dividido em 2 tempos. Você vai deixar eu falar? Eu não falei que foi dividido em 2 depois dessa tempos. fiquei arrepiado. O Diniz que falava que ganhou, o Diniz falava que ganhou o segundo tempo. Falei que teve 2 momentos. Sim. Muito diferentes. Foram o primeiro e o segundo tempo. No primeiro tempo, o Novo Horizontino jogou mais. No segundo tempo foi o contrário, o Palmeiras jogou mais. No meu entender, isso acontece muito por causa do lado do campo. O lado do campo que o Novo Horizontino começou atacando estava mais seco. Quando o Palmeiras foi para esse lado, atacou mais que o Novo Horizontino, conseguiu trocar mais passes, conseguiu ter mais a bola, conseguiu jogar um pouco melhor, porque aquele lado realmente estava mais seco, estava mais fácil de jogar. No primeiro tempo, o Palmeiras tentou jogar com a bola longa, mas não conseguia, porque os jogadores, quando iam conduzir a bola, não tinham que chutar a bola para que ela rolasse no campo de Novo Horizonte, não estava acontecendo. Na segunda etapa foi diferente, justamente que o Palmeiras teve um lado mais fácil para jogar. Isso ditou muito o ritmo do jogo também. O Novo Horizontino não aproveitou tão bem quando teve o lado melhor do campo. O Palmeiras já conseguiu. Mais. Mas duas situações de ontem. Primeira que é uma judiação com o Novo Horizontino ter essa chuva toda, né? Porque eu sempre falo que quando o campo está com condições ruins, ele iguala o jogo e é pior pro time melhor, né? O Novo Horizontino precisava... Só que nesse caso o Novo Horizontino precisava ganhar o jogo, então Sim. não ter as condições de gramado foi uma judieira com o time de Novo Horizonte. E no primeiro jogo o palmeirense ficou nessa linha, não dá pra acreditar tanto nela, dessa vez foi o torcedor do Novo Horizontino. Aí, os malucos aí. Do primeiro gol, né? Que é bem apertadinha também, do gol do Palmeiras também. Hoje é o torcedor do Novo Horizontino que deve estar nessa linha. Todo torcedor, pra mim, tem o direito disso. Eu não confio. Eu não discordo de nenhum dos 2 gols, mas é difícil. Eu não confio em nenhum. Eu tenho direito e não critico o torcedor também que discorda. Vamos pra porradaria? Pra mim, depois do título do misto, a melhor coisa que aconteceu no final de semana. Vão me criticar. Já pode soltar a porradaria que comeu solta no Mineirão. Eu gosto de briga de Cruzeiro e Atlético Mineiro, só pra lembrar. Não, mas assim não é saudável. O campeão foi o Cruzeiro. O Cássio assim não sabe pisar nos outros. Vamos dar os destaques. O Cássio Cruzeiro pisou no Leão Cocudó. Cruzeiro 1-0, campeão do Campeonato Mineiro, mas o que chamou a atenção foi isso aí que tá na sua tela. Sinceramente, uma porradaria. É meia hora de porrada. Generalizada, cara, confusão nem no Grenal, atrás da nem no outra. Grenal já 30 acontece. minutos de porrada. Nem no Grenal teve isso. Não, só vamos ficar falando disso aí até o fim do programa, quando for pra acabar o programa falando. Mas porque historicamente, chama atenção. as porradas mais legais que eu já vi em campo, teve Grêmio e Palmeiras, foi bem legal na década de 90, mas legal em clássicos, assim, as porradas mais legais que eu vi em campo. Você tá incentivando não é a legal, porradaria? cara. Entre jogadores? Entre atletas? Isso não é entre legal, jogadores, cara. dentro das Não 4 é mau linhas? exemplo para as crianças? Assistindo o jogo lá no estádio? O pai que tem que cuidar do filho. Não pode gerar problema lá com as torcidas no estádio? Não, briga é uma coisa, porradaria igual a gente viu aí é outra, pô, não dá. E só covarde também, né? Os caras saindo no nas soco costas, mesmo. nas costas. Mas teve... Não, teve um gato pingado, mas a maioria teve uns de confrontinhos de costas, frente aí, cara. nas costas. Eu lembro de uma Você porrada entraria que na teve... porradaria? O João Neto lá, auxiliar técnico. Cara, eu não Uma posso coisa é falar certa, isso. jogador de futebol não sabe brigar, né? Eu não posso falar isso. Você Eu lembro que de uma sabe. briga que teve Eu também não sei, eu lembro de todo uma lugar briga sabe. que teve de um goleiro que eu esqueci o nome do goleiro do Atlético Mineiro com o Cris, zagueiro do Cruzeiro, que foi legal também. Né? Num título do Cruzeiro. Aquele Meu Palmeiras Deus e Penharol do céu. também chamou atenção, né? Mas aquele ali foi Mas perigoso ali pra foi, torcida, né? ali foi Felipe Melo contra Penharol, né? Contra todo mundo. Ali o elenco O do Borja Palmeiras. caminhando, O elenco do tranquilo. Palmeiras deixou muito a desejar. Quem foi mais rochedo ali foi o Fernando Praz naquela época. Rocha de aguentar, aguentou soco de todo lado, né? Mas então, gente, não me levem a sério, não. Eu gosto disso, mas eu tô completamente errado. Eu não tô certo. Mas eu gosto. Ele vai falar, eu gosto disso. Eu gosto, Que isso? velho. Eu tô É errado. feio, cara. Eu tô errado. Bando de marmanjo brigando desse jeito por causa de bola. Eu estou errado. Mas você gosta, tá sorrindo? Eu gosto, velho. Que isso, cara. Eu gosto de Cara, ver. e a briga surge da maior idiotice da história, né?
O jogador do Cruzeiro tropeçou no Everson, o cara ficou bravo. Mas eu acho que ele foi o jogador do Cruzeiro foi um pouquinho maldoso. Não, foi de propósito. Não, os dois foram maldosos, mas o Everson com os dois joelhos na cabeça. Não foi uma tropeçada, eu acho que ele vai ali meio na maldadezinha, né? Sim. Mas eu acho também desproporcional a atitude do Everson. Aí quem que é o cruzeirense que chega na voadeira? Não tem muita conversa, não? Caio Jorge. Não é não, pô. O que chega foi o Caio Jorge. Eu acho que é o argentino que depois troca soco com o Hulk. Caio Jorge que dá uma voadeira. Enfim, a gente vai pesquisar. Não, mas eu acho que é o argentino que troca soco com o Hulk depois. Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Qual a diferença de ser o Caio Jorge ou o Vilauba que dá uma voadeira? Você quer elogiar o cara que tem. Não. Que sorriso sacana. Vamos finalizar o programa de hoje com essa porradaria. Com muito título estadual, misto, campeão Mato Grosso. Quem que ganhou a briga? Pra mim foi o Cruzeiro. Campeão do campo, do título e também na Ninguém porradaria. ganhou, cara. Eu acho que não teve vitorioso O futebol na briga. perde. O futebol perdeu. A frase, Ah, o futebol dormir, perde. A gente se despede de você agradecendo a sua companhia aqui na nossa manhã, na TV Pantanal, com o nosso Pantanal nos Esportes. A gente se encontra amanhã a partir das 11h30 da manhã. Fechado? Temos um encontro marcado. Fique com Deus, se cuide, até lá.